porque tu podes estar vivo sem o estar. Portanto, foi aí esse paralelismo foi feito no sentido de viver, de facto, de forma vivida, viver de forma ativa, seres piloto do teu próprio caminho, não andares em modo automático. Bem-vindos ao Breakfast with Fred. O Breakfast with Fred é um live show em que nós construímos isto basicamente com o objetivo de trazer aqui convidados únicos, convidados especiais, com histórias de superação, convidados inspiradores, e o nosso objetivo é perceber como é que eles veem a vida, qual é o mindset, quais são as estratégias que eles utilizam para nós podermos desconstruir e aplicar na nossa própria vida. Este é mesmo o propósito do Breakfast with Fred. Nós temos aqui hoje uma convidada especialíssima, mega especial, uma querida amiga minha, que é a Marta Doré, que aos 19 anos estava em Londres e teve uma gripe A, em que teve sequelas irreversíveis, veio de avião para Portugal e lhe foi diagnosticada uma bronquiolite obliterante pós-infecciosa, o que fez com que a sua função respiratória ficasse drasticamente reduzida, e a Marta teve que passar por um processo interno de mudança para se adaptar às suas novas condições, em que deixou de fazer coisas que adorava fazer, como por exemplo surfar. Mas nada para esta força da natureza. A Marta é um autêntico furacão. Já a Cláudia Vieira a chama de o furacão Marta. A Marta faz parte do gangue do Pé Preto, que tem a Isabel Saldanha e as duas filhas dela, e viajam pelo país. Mas a Marta vai falar um bocadinho melhor sobre isto. Adora fotografia, adora escrever, tem 21 anos, é o furacão. Por isso, vamos ajudar a dar as boas-vindas ao furacão, a Marta Doré! Por isso, pessoal, vamos começar o Breakfast with Fred! Então, Martinha, bem-vinda, muito bem-vinda. Olá, Fred. Temos aqui, vamos fazer de uma forma diferente, porque eu nos convidados passados o que fiz foi mais fazer um conjunto de perguntas que eu estava curioso pelas respostas, mas contigo tu escreves tão bem mesmo, eu fiquei apaixonado a ver os teus textos. Eu já tinha visto alguns, mas agora nesta research li mesmo imensos textos teus e fiquei mesmo tipo, fuck, esta miúda se escreve à séria. E juro-te, nunca vi ninguém escrever assim em português, fico mesmo contente por ti e feliz de sermos amigos. Então, a forma como eu quero conduzir esta conversa, isto é uma conversa, não é tanto uma entrevista, embora tu vais falar muito mais que eu. A forma como eu quero conduzir esta conversa é, vou ler algumas frases tuas, que tu escreveste em textos teus, e depois vou-te perguntar o que é que elas significam, qual é o significado mais profundo, e depois vou-te deixar divagar, e vamos interagir um bocado os dois, também como nós gostamos de conversar entre os dois. E por isso, a primeira frase que tu escreves, que eu queria partilhar aqui, vou ler. São duas frases diferentes. A primeira era o teu lema, que era escolho viver, e uma frase complementar, que eu acho que complementa muito bem isto, é: escolho escolher. Passei a saber onde posso ser agente e onde tenho voz passiva. Aprendi que pouca é a opção que temos, para além da resposta que damos às questões que nos põem. Não decidimos se cá estamos, mas sim como estamos. E se assim o é, eu escolho estar a 1000%. Marta, consegues elaborar? Consigo, sim, senhora, mas primeiro sem sementes. Sem sementes. Certinha. Ótimo. Luz verde. Eu escrevi essas frases há algum tempo. Não me lembro bem como é que elas me surgiram, mas é engraçado porque, apesar da distância temporal que eu tenho já de tudo isso, é uma coisa que me é tão intrínseca que eu hoje podia escrevê-las outra vez e amanhã outra vez, e são verdades que são universais na minha vida, que são transcendentes ao espaço e ao tempo, porque é tão isso, não é? É tão verdadeiro podermos dizer que ok, que a nossa vida acontece e está em nós, mas ao mesmo tempo não é inteiramente nossa, ou seja, há uma liberdade que nos está limitada, a nossa existência não é regrada por nós, no fundo é isto que eu quero dizer. Tu não escolhes os teus dias, mas vives-os, né? Diz. Como é que se diz o verbo? Vive-los, não sei também. Não sabe, Vive-los. mas pronto. Sim. E
o que te cabe a ti é o como e não o quando. Não é o se, mas é a forma. Lá está. Ok. E, O que é isso do como e da forma? é a tua impressão digital dentro do teu próprio ADN. No fundo é isto. Porque há tanta coisa que nos compõe e que nos é exterior e nós próprios somos uma composição tão misturada de tudo o que nos envolve que há ali uma percentagem que é só nossa. E é aí que entra a vontade e que eu considero ser o maior dom de todos, que é a nossa liberdade limitada, mas existente. E, portanto, é aí que eu, com toda esta experiência, aprendi que posso e devo entrar com toda a carga, que é na minha ação ativa dentro das minhas próprias escolhas e não naquilo que me é impingido pela vida, mas é a resposta à contra-resposta, é o contra-ataque. O que tu estás a dizer é uma coisa a mim que me fascina bastante, especialmente para pessoas que tenham histórias de superação, é que tu não escolhes o que é que te acontece, mas escolhes como reages àquilo que te acontece. Ou seja, podem-te tirar todas as liberdades, menos a liberdade da tua atitude perante a vida. Sim. E tu, quando dizes escolho viver, o que é isso de escolho viver? Porque eu já percebi a filosofia de, ok, nós somos agentes da nossa vida, nós temos liberdade limitada, porque há muita coisa que não controlamos, certo? Mas nós temos um controle interno maior do que o controle externo. E quando tu dizes escolho viver, e se assim é, eu escolho estar a 1000%, o que é que isso significa para ti? O escolho viver é ali, lá está, é um jogo de palavras entre a liberdade que tu tens de escolher como vives e não se ou não vives, porque tu podes estar vivo sem o estar, portanto foi aí esse paralelismo foi feito no sentido de viver de facto de forma vivida, viver de forma ativa, seres piloto do teu próprio caminho, não andares em modo automático, no fundo é isto. E vem dessa escolha de, ok, então escolho estar verdadeiramente vivas. A minha escolha, no final de tudo, é estar aqui durante 10 anos ou 20 segundos, mas estar inteiramente, ser inteira, numa perspectiva mais interior, como estavas a dizer, ou seja, dentro de mim, dentro da minha mente, do meu eu tenho todas as ferramentas que preciso para estar verdadeiramente viva, por muito que me tirem tudo o resto e me acorrentem e me amarrem. Há em mim, já interiormente, uma vida que me cabe e, portanto, pronto, aí eu preencho o espaço. E tu disseste aqui uma coisa maravilhosa que é, podemos viver sem... Eu agora escrevi mal. Podemos viver sem o estar a viver. Tipo, ou seja, podemos viver sem estarmos realmente a viver. Lá está. O que é que isso significa para ti? Eu percebo, ou seja, tu queres tirar o maior proveito possível da tua vida, pelo teu discurso, eu acho isso maravilhoso, eu identifico-me bastante. E como é que tu achas como é que dirias que a maior parte das pessoas vive a sua vida? Achas que é assim? Achas que vive mais sem o estar a viver? E porquê é que é importante para ti que tu não sejas uma dessas pessoas que vive à deriva? Ok, quanto às outras pessoas, no fundo, não me cabe muito a mim julgar a forma como os outros vivem. Aliás, porque nem eu sei, tu vais aprendendo a ter esta compaixão de perceber que cada um é o seu mundo e tu tens, lá está esta realidade externa, mas depois dentro de cada um cabe o universo inteiro e, portanto, não entro por aí, mas sei que para mim não quero ter uma forma de vida que não seja consciente. Faz parte tu teres momentos e no ramo-ramo desta vida deixares-te levar pela onda, mas quando estou a guiar eu não vou olhar para o para-brisas, vou olhar para a estrada. Porque senão, lá está, o que acontece é que o caminho fica desfocado, tu perdes a abertura. E o que eu me forço, o meu exercício pessoal e interior, é a viver inteiramente o agora de uma forma consciente, de estar em perfeita sintonia entre o meu corpo físico, o meu eu interior e o mundo que me rodeia. E isto é um exercício difícil, não é óbvio. Mas se é difícil, porque é claramente mais difícil
viver aqui e agora, há um esforço consciente a ser feito, porquê é que tu o fazes? Porquê é que isso é importante para ti? Esta pergunta pode estar a parecer um bocado redundante, mas eu acho que se formos um bocadinho mais fundo conseguimos ter aí a essência do que é a Marta. Porque nós, enquanto ser humano, temos muita tendência de ou viver numa antecipação do futuro ou num remoer do passado. E se tu dás por ti a viver inteiramente noutros agoras, nunca vives no verdadeiro agora. E, portanto, podemos dizer que nunca vives, se a vida é feita de agora. Se tu nunca estás no momento, então onde é que andas? E é este exercício que eu tento fazer todos os dias, a toda a hora, é estar inteiramente aqui agora, seja qual ele for, seja o que aconteça ou o que acontecer, aprender a deixar ser e a aprender a estar nesse contexto. No fundo, é essa tal vivência ativa dentro do teu próprio contexto. Giro. Isso faz-me lembrar aqui outra frase que tu escreveste, que é: não é preciso ver milagres para se ver a presença de Deus na própria vida. E complementando com outra frase tua, que é: que raridade é esta de simplesmente existir? Fala-me disto. Ok. A primeira frase veio muito daquela... daquela necessidade que as pessoas têm de ver alguma coisa transcendente na nossa existência, de esperar que aconteça o inesperado, de, no fundo, procurar respostas para essas questões mais... ou religiosas, assim, ou filosóficas, ou o que for, de uma existência superior ou de um ser supremo, procurar essa existência em vivências quase não terrenas. Mas e se o próprio milagre já estiver naquilo que já é? E se o maior tesouro que nós temos for a nossa própria vida? Só que estamos tão habituados a ela que se torna... lá está, viva e simplesmente banal. Isto também vem muito da experiência que eu tive de me ver confinada nos dados mais adquiridos que nós, enquanto ser humano, temos, que é o simples ato de tu respirares inteiramente e teres o teu corpo a funcionar numa mecânica quase perfeita que nem te apercebes, só de vez em quando de repente bates com o mindinho na ponta de uma mesa ou quando tens uma unha encravada, é que te dás a conhecer exatamente à perfeição em que vives. Mas eu, ao ser confinada deste simples prazer, como eu chamo, percebi que tudo o que já flui é por si só um grandíssimo milagre, e não é por ser já visível aos olhos e ser tocável e mundano e às vezes melhor, às vezes pior, e ter tantas componentes como nós temos só no simples facto de estarmos vivos, não é pelo hábito que perde a maravilha que é. E no fundo foi isso que eu quis dizer com essa frase. Mas eu identifico-me tanto com isto. Acho que nós somos condicionados a acreditar que só o extraordinário é que é digno e merecedor de comentário, enquanto só o facto de existir, só o simples facto de existir já é quase como um milagre per se. E o Einstein diz que só há duas formas de ver a vida: ou como se nada fosse um milagre, ou como se tudo fosse um milagre. E é uma escolha nossa. E nós nunca vamos saber qual é que é a verdade. Eu pessoalmente escolho acreditar que tudo é um milagre. Acho que às vezes é um bocado difícil, especialmente se estivermos em dias piores, lembrarmos disso. Mas a verdade é que é isso. Todos os momentos são magia pura. E eu acho mesmo muito interessante tentar trazer essa magia para o agora, em vez de estar à espera que ela no futuro vai existir algures. E tu tens aqui uma frase, porque a Marta, eu li coisas tuas antes daquilo que te aconteceu,
e tu já eras claramente uma pessoa fora da caixa, já eras, mas o que te aconteceu fez-te refletir muito sobre a vida e criou em ti uma maturidade que uma miúda de 21 anos por norma não tem. E tu tens aqui uma frase que eu arrepiei-me a ler isto e vou ler aqui, que é: e já foram várias as vezes em que me deitei naquela sala de luz fluorescente e cheiro a éter, com os lábios tingidos de azul, a pele encharcada em suor e lágrimas, a respiração ofegante por se fazer suficiente, os sentidos a escaparem-me por entre os dedos e os médicos a rodearem-me o corpo inerte numa tentativa desesperada de o trazer de volta. E de todas essas vezes tive medo. Tive medo porque em todas elas vi o botão de stop, ao alcance de um palmo. Mas acabei por me encostar no modo pausa, para depois voltar a pressionar o play. Pá, eu adoro estes trocadilhos. Não sou lutadora porque neste jogo não sou mais que uma peça num tabuleiro de xadrez. E ser forte não é ser indestrutível, é persistir com inteligência. O saber que ganhei ao passear na linha bamba foi a verdade assinalada no tratado que nos certificou a vida. Aquela que está sempre lá, à socapa, até nos apanhar desprevenidos. Aquela que é de todos e de cada um. E essa verdade é o fim, sem tabus ou filtros, sem palavras caladas e frases entrecortadas. Porque a morte existe, acontece e não nos foge quando se vira para apanhar. Assim, eu ouço-lhe a voz e deixo que me faça estremecer. E na vantagem do medo que desperta, grito-lhe mais alto com o tempo que não compro, mas que faço valer. Não vale a pena, mas o milagre... Não a pena, mas o milagre onde se compõe o meu ADN... Sabem uma coisa? A vida é extraordinariamente maravilhosa. E sabem outra coisa? Não dura para sempre. E sabem que mais? É quando concebemos o fim que encontramos o nosso início. Tens aqui 1000 coisas por onde eu gostava de entrar, mas eu ia entrar por esta do fim. É quando concebemos o fim que encontramos o nosso início. Eu gostava que falasses desta frase e que, se possível, a relacionasses com a experiência que tiveste, com a história que tiveste. Ok. Sim, todo esse texto culmina nessa frase que é, no fundo, a moral desta história. E a moral da história é uma lição que todos devemos aprender, a bem ou a mal, à força ou de livre vontade. No fundo, o que eu comecei por fazer ao transmitir a minha história e o propósito que eu arranjei para isso foi esta única e simples razão, que é mostrar a todos e a cada um de que é que nós somos verdadeiramente feitos e qual é o contrato que vem em troca, em retorno da nossa vida, lá está, este limitar de tempo, de tudo que começa acaba, e que a única constante é mesmo a mudança pelo caminho. Portanto, eu quis dar esta bênção a toda a gente que não tem a sorte macaca, como eu chamo, ter tido a experiência que eu tive e o abre-olhos que me foi permitido viver, mas mostrar às pessoas, lá está, beliscá-las, incomodá-las e fazê-las sentir aquele bicho carpinteiro que te faz saltar do sofá e de facto viver todos os teus dias plena e intensamente, porque sabes que aquilo vai acabar e que sabes que não vai durar para sempre. E porque é que as pessoas, a maioria das histórias que tu ouves de malta que dedicou a vida àquilo que verdadeiramente gostava, ou que decidiu seguir as paixões, ou que largou tudo e se focou num propósito e num caminho, a maioria destas histórias tem um trigger. E este foi o meu. E eu pensei, espera lá, e se nem toda a gente tiver de estar num ultimato para poder fazer esta escolha? E se eu puder dar este presente a quem me ouve de fora e, de facto, abrir os olhos às pessoas? Sim, nós sabemos que somos mortais, mas vivemos como se não fôssemos e andamos para aqui a passear-nos como se isto fosse interminável e nunca mais acabasse. Quando acaba e acontece, e isto é tão fácil de esquecer, porque nós somos feitos para a vida, portanto não podemos viver a conceber a morte, mas de vez em quando podemos deixá-la fazer comichão, porque isso leva-te sempre a algum lado e é engraçado que te torna mais vivo. É quando tu percebes que és mortal, que lá está, que
recomeças o teu início de viver verdadeiramente para alguma coisa, no teu propósito, no teu mais verdadeiro e íntimo eu. Porque não há tempo para o resto. E há um foco enorme no que é essencial e no caminho que de facto queres seguir. Tu achas que aquela frase que se diz, não sei a correta frase, mas é: os deuses invejam-nos porque nós somos mortais, e por a nossa vida ser mortal, nós temos quase que uma obrigação de tentar extrair o máximo sumo dela. A frase fala mais ou menos de algo deste género. Tu sentes que as pessoas não pensam na morte? Eu sinto que as pessoas Ou não só não pensam, ou mesmo quando pensam, não a concebem. Ok. E não a concebem. Não a concebem como assim? Não sentem nas suas mais profundas entranhas que de facto vão morrer. Ou seja, tu muitas vezes falas e o que é que será que acontece depois disto? Ou numa perspectiva mais de metafísica, mas é sempre assim uma... Sim, e é uma verdade hipotética. E mesmo eu tenho quase que de me exercitar e de me forçar a lembrar-me de tudo o que já vivi próximo disso e que se relacione com essa experiência. Tenho quase de trazer isso a mim outra vez, de novo, lá está, para me renovar e para de facto voltar a ganhar o foco. Eu costumo fazer muita analogia de toda esta experiência que eu tive como um virar dos binóculos. Nós andamos sempre a tentar ver ao perto e no fundo o que me aconteceu, a bem ou a mal, neste caso a mal e à força, foi o reverter da lente. Portanto, o que tu passaste a ver foi uma vista em perspectiva e em panorâmico. E de repente és aquele ser pequenino e tamanho de grão de areia no universo e tens toda uma vida que tem o seu início, o seu caminho, que lá está, é livre, é aí que entra a tua força e a tua verdade. Tu não escolhes quando começa nem quando acaba, mas escolhes o que fazes durante. E dentro deste caminho todo que regra a tua vida, tu vais tendo, lá está, ou vives focado ao pormenor, ou tens este reverter da medalha que te faz ver tudo numa ótica super alargada, em que te tornas muito pequenino e percebes de que é que és feito e depois te mostra o que é que andas aqui a fazer e como é que o podes fazer. E tu achas que esta experiência que tu tiveste e que tu inclusivamente, até uma coisa que eu estou curioso, nunca te perguntei, porque tu inclusivamente estiveste em paragem cardiorrespiratória mais do que uma vez, e é assim que se diz? Pode ser, sim. Pode ser? E isso faz com que tu tenhas um grau de experiência que a maior parte das pessoas não tem, só na sua imaginação. E tivemos aqui a semana passada a Madalena Almeida, que é atriz, então estávamos a falar sobre ela, sobre como é que tu representas uma pessoa que quase que se sente a morte ali tão perto e que depois acaba por escolher a vida. Como é que tu representas se nunca o sentiste? Como é que tu sabes se nunca o sentiste? E tu já passaste por isso, e não só passaste por isso, como sais daí a acreditar que isso fez de ti uma pessoa mais forte e melhor e a ver a vida com melhores olhos. O que é que tu poderias dizer a uma pessoa que esteja numa situação possivelmente semelhante, ou a alguém que tenha outras pessoas que estão numa situação semelhante, alguém próximo? Porque, na minha opinião, há dois tipos de pessoas a reagir perante a adversidade. Há aqueles que vencem, em que encontram um significado mais profundo na adversidade. E eu sei agora de um podcast em que me entrevistaram com um miúdo que é o André, que teve um acidente e que teve 6 meses de cama, com fraturas postas nas pernas. Ele disse-me: pá, isto foi aquilo, eu já estava agradecido pela vida e tinha fé, mas isto foi a forma do universo me colocar um desafio para eu tornar essa fé e essa gratidão mais intensa. Enquanto outra pessoa poderia pensar que injustiça isto está-me a acontecer quando eu tenho 20 anos e tenho a vida toda pela frente. Ou seja, o significado que tu dás vai trazer a emoção que depois tu vais levar para a tua vida. E o significado que tu dás é uma escolha consciente tua. E por isso tu deste-lhe um significado bastante positivo.
E por isso há aqui várias perguntas que eu te quero fazer sobre isso. A primeira seria: porque é que tu achas que há pessoas que dão um significado positivo e outras não? E o que é que dirias às que não dão? Ok. É uma questão de olhar, no fundo. Tu tens os factos e tens as circunstâncias. E os factos são coisas que acontecem fora do teu controle, lá está, é o estímulo, e depois tens a tua reação e o contra-ataque. E aqui tu tens 1001 hipóteses, porque és infinitamente livre nesse aspecto. E podes ir para onde quiseres. E é aí que está o caminho que é teu. E eu, lá, há bocadinho leste uma frase que eu escrevi em que digo que não sou guerreira, não sou heroína, não sou lutadora. No fundo, a minha única luta e a minha única vitória, que eu acho que é uma grande vitória, é a minha persistência em ser inteligente, no fundo, em ser... O que é que isso significa? Significa que todos os dias e a todas as horas e em cada escolha há um parar e há um pensar e há um reagir. E no fundo esta mediação de como lá está, como ter uma reação às coisas faz toda a diferença, porque a torna consciente. É a diferença entre seres animal e seres humano. No fundo não estás aqui em recebe estímulo, responde. É uma coisa que há um processo interno. É um processo introspectivo, exatamente. E aí a tua reação torna-se muito mais personificada e feita por ti. Ou seja, tem o teu caráter, tem a tua impressão. É aí que eu entro, exatamente. No que eu nunca gostei, nem nunca quis entrar, foi pelos factos, pela história. Sempre que eu procurei transmitir a minha mensagem, nunca peguei ou no drama ou naquela lenga-lenga da menina coitadinha, porque é aí também que as pessoas às vezes gostam mais de pegar, porque tu, ao não viver certas experiências, buscas vivê-la através da vida dos outros. E isto é bom, porque permite-te ter acesso a vivências que não terias à partida. E por isso é que tu vês filmes, e por isso é que tu entras na pele de personagens, e é uma espécie de... Viver mais do que uma vida. Sim, exatamente. E transcendência, quase. Eu sei que a minha história dá uma espécie de força à minha mensagem, porque uma coisa é uma miúda tinha 18 anos, na altura, andar aqui a falar de filosofias de vida, porque sim, ou uma miúda que passou o que passou, e de facto tem uma certa, apesar de toda a insignificância que possa ter e de estar enganada 1001 vezes, há uma certa base de experiência para poder falar da boca para fora. E mesmo assim ainda tenho muito que aprender e muito que ouvir, mas é esta escolha e é aqui que a própria pessoa pode entrar. Não é? Nunca acontece. Eu há bocadinho dizia que eu não escolhi minimamente o desfecho de cada uma das situações que me foram postas, mas eu em todas elas decidi a moral que quis tirar. E pronto, é esta a fruta que eu espremo do sumo. Tu achas que é mais fácil escolher a moral positiva ou escolher a moral negativa? Porque uma coisa que eu vejo muito cada vez mais na nossa sociedade, se calhar sempre existiu, mas também nós temos aqui, é o exemplo que temos, é as pessoas gostam e estão apaixonadas pelos seus problemas, porque os seus problemas tornam-se uma identidade, e uma identidade dá-te uma razão de existir, e tu tens, e eu vou aqui inventar aqui um conjunto de exemplos em que uma pessoa transforma um problema numa identidade, que me vou lembrar agora.
que eu por acaso abordei isto no podcast há bocado em que fui falar, que é um deles, por exemplo, uma pessoa que tenha tido dinheiro no BES e o BES vai à falência e fica sem o dinheiro. Que é uma história terrível e a pessoa de certeza que sofreu. Mas uma coisa é a pessoa ter ficado sem dinheiro do BES, outra coisa é a pessoa ser o lesado do BES. Uma coisa é uma pessoa ter sofrido, ter sido... Uma coisa é, por exemplo, é teres o teu marido ter morrido, outra coisa é tu seres viúva. E outra coisa é tu teres consumido drogas, outra coisa é seres toxicodependente. Ou seja, as pessoas apaixonam-se um bocado pelos seus problemas, por muito que os problemas sejam duros, e há um lado das pessoas que de facto se quer afastar do problema. Eu acho que o desafio aqui é que há um conflito interno de forças, em que por um lado a pessoa não quer ter um problema, por outro esse problema dá-lhe um certo senso de identidade, de que dá-lhe um motivo para existir. E por isso eu gostava de saber, na tua opinião, visto que a maior parte das pessoas não são não vencem as suas circunstâncias, ou seja, não escolhem aquilo que por vezes é mais difícil, de que isto aconteceu-me, mas se calhar aconteceu-me por um motivo e se calhar eu consigo tirar daqui uma lição. A maior parte das pessoas não vai por aí, a maior parte das pessoas vai pelo coitadinho, pelo vitimização de que porque é que isto me aconteceu a mim, é uma injustiça, está contra mim, foi a crise, foi o governo, foi o que quer que seja. Porquê é que tu achas que tu reagiste de forma diferente e se achas que é mais difícil para ti? Assim, no meu caso, isto, modéstia não à parte, foi um processo que foi muito natural. Isto é uma forma de vida que me é muito intrínseca, não sei porquê, olha, nasci assim. Nem tudo é mal feito em mim. Portanto, o que eu tive sempre muito interiorizado e para onde eu me virei também neste processo todo, foi no facto de que eu acredito plenamente que nada é justo ou injusto, mas que tudo é suposto. Elabora isso, por favor. Vamos a isso. Tudo é suposto. O que é que isso significa? Significa que eu acredito que tudo o que acontece, e já nem estou a falar de destinos ou não, ou do acaso, não é nada disso, as coisas que acontecem são as que acontecem. Se foi aquela possibilidade que foi acontecida, então é aquela que é para ser vivida. Existem 1001 vidas que tu poderias ter, mas a que tens é a que é, e portanto, porquê não ser nela? E eu ouvia muitas vezes que mas é tão injusto, isto não é suposto, ou porque não? Porque não, é o que é. Ou seja, não é por haver... Isto depois também se baseia muito no conceito de normalidade. E a normalidade não é mais do que a generalidade. Olha, bem falado, é verdade. Isto é de uma camada de frases feitas que eu andei a ler ontem. Mas existe muito esta concepção ok, há uma base do geral e aí encontra-se uma regra. Mas não é regra nenhuma. Não existe... É uma ilusão. É uma ilusão e é um chamado preconceito. Porque a normalidade é a maior utopia que eu já ouvi falar e não existe e não tem assim tanta graça. Se formos ver a coisa, ainda bem que não existe, porque é daí que vem a diversidade e é daí que vem o próprio. Eu vi uma frase gira uma vez sobre isso, que é tipo, há 7 bilhões de versões de normal no planeta. Tipo, não há normal, é uma ilusão, é uma média. Exatamente. Do que é isso. E tu, enquanto ser social, obviamente que te vais regrando e enquadrando dentro das normas daquilo que te rodeia, e faz parte, porque nós não somos bichos da caverna e andamos envolvidos uns com os outros. E obviamente que vais captando tendências e culturas e o que for para te enquadrares, lá está, mas não é por isto que passas a ser menos digno de sair da caixa, seja em que matéria for. E por isso aquela vida que te cabe é para ser vivida, experienciada e, se possível, tirar o mínimo gozo da coisa, não é? E é este o exercício que eu tento fazer. Acho que o que é bom e o que é mau
é tão subjetivo quanto a noção de normalidade. Não existe. Claro que pronto, há coisas que custam mais e que trazem mais dor ou que lá está, acabam por te acrescentar uma certa dose de sofrimento, mas depois também existe a tua reação a esse sofrimento. Existe o sofrimento base da circunstância em si, se dói, se não dói, se não... Olha, pegando na dor, tu dizes o seguinte: ai como dói a desilusão, como é amarga a perda, como corrói a angústia, como mói a raiva. Só sente assim quem ousa para lá de aqui. Vou repetir: só sente assim quem ousa para lá de aqui. Só se esfola quem trepa, só se magoa quem se atira ao vazio onde moram os possíveis. Só se sai a ganhar quem vai à luta. Mas que gozo que dá abrir os olhos em cada livro. Poesia pura para mim isto. Fala-nos disto. Do binário que é e da polaridade entre ter que... O que é ousar para lá de aqui? O que é ousar para lá de aqui? Agora deixa-me mastigar enquanto penso. Ok. Ousar para lá daqui, o que eu quis dizer com essa frase foi, no fundo, a coragem que é precisa para te entregares e te envolveres e deixar ser aquilo que for. Ou seja, não permaneceres naquele teu estado base de piloto automático e deixa lá ver como é que as coisas correm e vai-se andando. Não é uma frase que eu não suporto, como vai-se andando. Tipo, como é que estás? Vai-se andando. Ai, que horror. Estás mal, então. Porque acho esta mantra... é um mantra mesmo. É um mantra. E é um horrível. mantra decepcionante, porque... Pronto. Para quê então? Não se vai andando. Vá, põe-te a correr. Não dizem que o exercício faz bem à saúde, então olha, é por aí que começa. E andar a procrastinar por aí fora não é, na minha opinião, não é forma de vida. E portanto é preciso esta coragem e acabas por te esfolar muitas vezes. Então se trepas podes perfeitamente cair, se ficares sentado a ver, não está a acontecer muita coisa. Mas depois também, lá está, não acontece muita coisa. E o nada é pior do que tudo. E em tudo também cabe tudo. E portanto, de bom, de mau, do que for, há alguma coisa. E é esse espaço de possibilidades que eu ouso... e me atiro em perfeita consciência, mas sim, sempre em queda livre. Lá está. É maravilhoso. Mesmo. Porque isso é uma verdade tão pura de... Pode ser que tenhas alguns momentos mais difíceis, mas a tua qualidade de vida está diretamente proporcional ao nível de incerteza que tu consegues viver com. E só se esfola quem trepa. Eu disse no primeiro podcast que o Thierry Henry diz que só não falha quem não tenta. E a sério, maravilhoso mesmo, porque o medo para tanto mais pessoas do que o falhanço. A imaginação de que as coisas podem correr mal para tantas mais pessoas do que realmente as coisas correrem mal, que de facto dá muito mais gozo abrir, e por isso é que nós nos conectamos tão bem, dá muito mais gozo abrir os olhos em cada livro. Exatamente. Por que não fazer cada livro? E nunca has de passar do chão, para dizer a verdade. Às vezes. É ali o limite. Exatamente. E no fundo é engraçado, porque tu também, as tuas referências do que é bom e do que é mau vêm sempre lá está, da comparação. E se tu te arriscas a descer o mais fundo possível, também vais saber quando estiveres lá no alto. Portanto, é esta referência de desigualdade que te vai dando a proporção. Se tu permaneces em estado estagnado, no fundo não passas de uma água parada. E
E em água estagnada, a doença aparece. Lá está. A água é o que muito dizem, mais não é? saudável quando corre. Não lembrei-me. É verdade, porque... O rio é suposto correr. Exatamente. Desde que a energia flua, tudo pode acontecer. Mas é aqui que tu vais sentir os teus maiores e mais profundas dores e os teus maiores males, mas também é nesta abertura onde tu te vais dar às maiores grandezas e onde tu permites que isso aconteça. E é aqui que eu quero sempre chegar, é à tua permissão. Quando é que tu deixas abrir a porta e quando é que tu deixas a corrente entrar? Está em ti. As possibilidades que te acontecem não se limitam a acontecer. Tu permites que elas de facto surjam. E aqui é nesta escolha... Tu tens vontade, tens agência. Exatamente, tens agência. Não és uma vítima das circunstâncias. Não és. Como tu disseste o quê? Foi o capitão do teu navio? Ou foi o escritor da tua história? Foi o diretor do teu filme? Já não sei. O piloto do teu carro? Piloto do carro. Mas sim, mas todas as analogias, tudo o que vai dar aí está certo. Sabes que foi muito, muito por isto que eu decidi começar a fazer isto, para trazer aqui pessoas como tu que veem a vida com olhos diferentes. Quem me dera que o normal fosse ver a vida com os olhos assim. Infelizmente não é. Porque, e lá está, como estavas a dizer há bocado, quem somos nós para estar a dizer às pessoas como é que vão viver a sua vida. Mas eu sinto muito que a insegurança, o medo, o receio para muitas pessoas de viver. A inconsciência, o não questionar, para muitas pessoas de viver. E eu acho que a maior parte das pessoas, e eu faço um esforço muito grande para não me incluir, ou para me tentar excluir desse lote todos os dias, vive uma vida para sobreviver e não para viver. Vive para passear por aqui, sem se questionar muito bem sobre o que é que está aqui a fazer, em vez de decidir conscientemente que não importa aquilo que a vida nos vai trazer, mas nós vamos tirar o maior proveito possível de todos os segundos, porque de facto que milagre que é estarmos vivos e estarmos aqui. E é para isso que este podcast serve, para trazer pessoas como tu que nos inspirem a sonhar mais alto. Diz, ias dizer alguma coisa? Não, ia dizer qualquer coisa, mas eu tenho que sempre qualquer coisa a dizer, portanto, não ia dizer nada de jeito. Olha, há aqui uma coisa que eu acho muito curiosa, que é, tu dizes que não dás assim tanto crédito à doença para dizer que te mudou. E eu queria relacionar isto com de que forma é que a escrita e a fotografia são importantes para ti. Consegues relacionar estes dois? Ou queres ir um a um? Uau! Sim, podemos ir um a um. É que eu achei que eles encaixavam bem, mas se não... Isso vem muito da aversão que eu tenho a definir-me pelo problema em si. Ou seja, eu não sou um problema, eu não sou uma história dramática, eu não sou uma telenovela mexicana. No fundo, que é o que as pessoas às vezes me procuram para experienciar o drama dramático que tu podes agarrar dentro dos meus factos. Portanto, eu não dou esse crédito. Ou seja, não é por tu teres um problema ou por tu... É o que eu queria dizer, não é por tu teres um determinado estímulo ou um acontecimento na tua vida que tu has de sair daí alguma coisa. Não é por esse simples facto, é pela forma como tu encaras esse facto. E, portanto, não foi a doença em si que me mudou, mas foi a forma em como eu a vivi. E era isto que eu queria chegar quando disse isso. E, porque, como tu dizias há bocadinho, a queixa e a história do eu coitadinho e do vítima é uma coisa que é fácil, é muito fácil e que é um alibi. Não dá trabalho, não é? Exatamente, não dá trabalho e acima de tudo é uma componente que acaba por unir as pessoas unem-se na queixa e é tão mais fácil. Repara, quando não tens nada para dizer é logo, aí bem, que o trânsito e o tempo e os filhos e o trabalho, é tudo um ramo de coisas más que as pessoas se agarram para se identificarem umas com as outras. E agir. Eles até competem. Exatamente, até competem. Eu sou sempre aquela tonta que diz, já sabem uma coisa, a vida é linda. De vez em quando, às vezes apetece-me mandar estas. E fica tudo a olhar para mim, o que é que estás a fazer? Tipo, estás aqui a quebrar com o nosso mal dizer. Mas é uma coisa que de facto é fácil e entrar por aí é o caminho normalmente mais abordado.
Eu tenho uma abordagem totalmente oposta, às vezes até quase irritantemente positiva, mas o que não quer dizer, que era o que eu também explicava há bocadinho, que não moa e não doa e não corroa e não tudo e mais alguma coisa, porque de facto é o preço de sentir. Sentir é deixar entrar e cada coisa no seu lugar. E a dor leva-te também às tuas maiores alegrias. Portanto, que parvo és tu se não a deixares ser. Ui, forte. Muito forte. Feeling it. Porque foram muitas as vezes e às vezes as pessoas perguntam, mas tu também não sofres? E tu também não choras? Claro que sim, mas é aí que está o cerne da questão. Eu, de tal maneira que senti todas essas coisas, que estou agora aqui assim tão viva. E pronto, é esta... Muito bom. Olha, antes de falares da fotografia e da escrita, Carlota, trazes-me só o meu carregador que está na minha mochila, só favor. Já agora um café abatanado, cheio. E um café abatanado, cheio. Até cima. Então, Martinha, conta-nos de que forma é que, quando colocas aí granola no teu açaí... Está difícil separar os frutos secos, é que eu sou alérgica, não me apetecia ter um choque anafilático. Temos que agradecer ao Therapist pelo pequeno almoço maravilhoso. Obrigada, e a Marta já vai na segunda bowl de açaí. Não é a segunda, Fred. Dividiu uma em duas com água. Com aguela. Eu estou aqui na minha de spirulina, agora não vou largar isto. Desde o último episódio. Pois é, que é fácil a pessoa falar, não é? Tens sempre de mastigar, não? Sim, eu tenho. A única coisa mais difícil é esta brusqueta de abacate e ovo, que às vezes me cai um bocado para o queixo. Mas não há de haver censura. Também deve estar cheio de sementes nos dentes. Não estás tranquilo. Eu já tinha dito. Obrigada. Diz-nos de que forma é que a escrita e a fotografia são importantes para ti? São uma forma de terapia? Terapia no bom sentido, não na conotação mais negativa da palavra que às vezes possa ter. Sim, terapia que pressuponha que tu tenhas um problema a partir. Exato. Eu escrevo muito. A fotografia já não me diz tanto. Mas eu escrevo muito. Tu sentes que a escrita e a fotografia... que papel é que têm? São dois corpos diferentes que se unem num só mundo. No fundo, o que eu faço é contar histórias. E dentro deste storytelling tu podes fazê-lo através de imagens, porque uma imagem, como dizem, vale mais que 1000 palavras, mas eu até às vezes acho o contrário, que uma palavra vale mais do que 1000 imagens, porque de facto, se eu te perguntar o que é para ti uma casa, tu vais visualizar se calhar uma cabana com 3 janelas e eu vou imaginar uma mansão à extensão da costa alentejana e portanto cada um tem dentro de si um vocabulário maior que as palavras e é isto que eu procuro expor com a minha arte, no fundo. São expressões do meu olhar e algo que diz um bocadinho daquilo que sou, ou daquilo que sinto, ou daquilo que vejo, ou o que seja. No fundo é a minha forma de me envolver e viver o mundo. Lá está. Porque tu tens o teu mundo interior e o universo infinito que cabe dentro de ti. Adoro essa expressão. Mas é mesmo, porque a infinidade não acaba... ao mais ínfimo pormenor da cela, não é preciso veres o mundo da lua para conceberes esta infinidade, basta olhares para ti, para dentro. E por isso aqui entra a complexidade enorme que é o eu e este mundo maravilhoso e inteiramente rico dentro da esmola que tu lhe dás, não é? Portanto, da esmola que tu lhe dás? O que é que isso significa? Sim. No fundo, cada um tem a riqueza que compra, não é? Eu acredito, somos todos miraculosamente assistentes e seres humanos, mas depois o valor não é o valor que eu quero dizer, mas é
a vivência de cada um de nós está no teu próprio investimento. Isto voltamos à história toda da liberdade e da tua escolha pessoal naquilo que tu és. Pronto, no fundo é isto que eu quero dizer. É a formação do teu eu pelo teu próprio caráter. E a fotografia e a escrita são 2 meios que eu uso simplesmente para ser ou para mostrar daquilo que sou. Porque tu só para ti também não és nada, não, há que deitar cá para fora, como dizem. E é isso que eu procuro fazer com estas 2 artes. Claro que a escrita é uma coisa que existe na minha vida desde sempre. Aliás, todos nós escrevemos e usamos a palavra para comunicar, e com mais ou menos facilidade, através de que meio for. Eu sempre fui manhosa com as palavras e sempre tive é uma coisa que me sai de dentro, e a fotografia acabou de vir também em paralelo e com aquela componente já mais estética daquilo que eu acho bonito no mundo e que eu quero mostrar. No fundo é isto. E como é que isso se reflete no gangue do pé preto? O que é isso? Que é sempre assim uns ingredientes um bocado exóticos. Um café abatanado para a Marta, mesa 3. Diz. Conta-nos como é que isso se reflete no pé preto, no gangue do pé preto. Vocês são 4 miúdas, 8 pés pretos. 8 pés pretos. E andamos para aí a palmilhar o mundo fora, e a mostrar a quem quiser ver e a quem quiser ouvir e viver, acima de tudo, as maravilhas que existem por aí escondidas, porque há pelo menos a mim, faz-me comichão de saber que cada recanto há de ser digno de alguma coisa, e os tantos que eu nunca vou ver e não vou ter possibilidade de descobrir, ao menos que os que eu encontro sejam também descobertos por alguém. Então, o que é que e a vocês partilha fazem acrescenta, mesmo? no fundo, o que isto tudo começou. Nós já éramos o gangue antes de sermos o gangue, para dizer a verdade. Eu e a Isabel somos muito amigas. A Isabel começou por ser uma espécie de mentora quando eu comecei a aprender a fotografar. Tivemos uma sinergia, quase, aquela empatia muito única que se tem só assim de vez em quando na vida com alguém. Não sabemos bem explicar, nem as pessoas às vezes inquietam, só perguntam, questionam como é que esta amizade aconteceu, porque a Isabel tem o dobro da minha idade, tem 2 filhas pequenas, estamos em universos totalmente diferentes, mas confluímos de uma forma tão única e tão especial que não mal sabemos descrever. E claro que depois as filhas dela vieram ao acréscimo e aquilo tudo muito conflui numa quase que família improvável, escolhida também por mim e por ela, e de uma forma muito natural, que pronto, nós em conjunto acabávamos por viver experiências muito ricas e muito dignas de serem partilhadas, porque a Isabel, já antes de me conhecer, até antes de ter as filhas, sempre foi uma exploradora nata e uma viajante por natureza. Aliás, aquela casa tem sempre uma mala à porta de casa e a escova de dentes nunca sai do necessaire, e andamos por aí. A Isabel depois acabou por me levar nestas aventuras, e eu não quis outra coisa, porque desvendamos acima de tudo território, tanto nacional como internacional, que está para aí debaixo do nosso nariz e que é de facto digno de ser visto, e também chamamos-nos Gangue do Pé Preto pela forma como vivemos os sítios e as coisas. É uma metáfora de sentir os sítios de alma aberta, no pé descalço e no contacto pleno com daí a terra. O nome. Exatamente, daí o nome. E também porque nós andamos sempre literalmente descalças e de vez em quando não tomamos banho, mas isto não sai daqui. As pessoas podem ver mais do Gangue do Pé Preto em Instagram, Gangue do Pé Preto, e vão a ganguedopepreto.com. Tem uma entrevista muito gira que a Marta me fez, por acaso. Um chamado de Fred, não sei se já ouviram falar. Por acaso, olha, foi das entrevistas mais giras que já me fizeram. As perguntas são muito interessantes. E, Marta, qual é que é o sonho que tu sonhas para a tua vida? Ou seja, se tu pudesses escrever a tua história, sobre o que é que ela era? Se eu pudesse, eu posso. Boa resposta. E sobre o que é que seria? Sempre. Sobre o que é que seria? Posso dar uma resposta muito... Dá a resposta que quiseres.
muito simples e breve e tão verdadeira, que é o que é que eu escolhia é o que for, mesmo. E não estou à procura de uma página certa, estou à procura de um desfecho em grande. No fundo, é o que eu quero para mim. É um livro que vale a pena ser lido. E nada mais do que isto, no fundo. E se pudesses colocar uma mensagem na lua para toda a gente ver à noite antes de ir dormir e refletir um bocado sobre isso, qual é que seria? Take your time. Pensar sobre a lua. Se eu pudesse escolher uma mensagem... Qualquer pessoa que fosse dormir, qualquer lado do planeta, antes de dormir, olhava para a lua e nem precisava estar assinado por ti. Estava lá uma mensagem que ia melhorar a vida dessa pessoa. Se a pessoa se lembrasse dela com mais frequência. Vais-me ter de dar um astro maior, que eu acho que não cabe na lua, tudo o que eu quero dizer. Ou nas estrelas. Se pudesses configurar as estrelas para dizerem uma mensagem. Ótimo. Então, mas eu próprio também sou um universo, portanto tudo o que eu disser também já pode chegar onde eu quiser que chegue, e digo pelas minhas próprias palavras aquilo tudo que já falei e que na minha insignificante e incerta certeza digo que de facto tu tens esta escolha de poder viver, e é mesmo, isto é o cerne de toda a minha existência, é a forma livre como eu sou, aquilo que sou, como sou e onde sou, e para um dia poder dizer que fui inteiramente eu, e pronto, e é isto que eu acho que todos esses gatos pingados que andam para aí devem fazer, é perceber que naquela... Como é que se diz? Vou falhar, vou cortar esta parte. Espera lá, não vou procurar a palavra. Estás à vontade. Uma coisa que é única, como é que se diz? Singular? Sim, obrigada. Na singularidade quase que imperfeita de cada um está o milagre em si. E se o deixarem acontecer, este mundo vai ser muito mais rico e muito mais uno, e não vai voltar a ser o mesmo. Portanto, é aí que eu quero chegar, é que cada um viva a vida que lhe cabe a si e única e exclusivamente viver. Ok, portanto pessoal, sejam vocês por inteiro e não se esqueçam que podem decidir viver a vida pelas vossas regras e serem o piloto do vosso automóvel. Exato. E escreverem a vossa história, como a Marta escreve dela. Pessoal, para quem ficou fascinado com a história da Marta, é mesmo uma história brutal. Podem seguir-la em Marta_Dore no Instagram. Para quem ficou curioso sobre o Gangue do Pé Preto, mais uma vez, ganguedopépreto.com e Instagram Gangue do Pé Preto. Falámos de muita coisa aqui, eu diria que para mim, pelo menos, o mais relevante é que nós de facto estamos em controle sobre o nosso mundo interno e que nós... Podem-nos tirar tudo, mas ninguém nos tira a forma como nós reagimos às circunstâncias. A vida vai acontecer e o que quer que aconteça é sempre bom, desde que nós reagimos, tenhamos a melhor resposta possível. Por isso, para terminar, quem se quiser manter updated com o podcast e com outro conteúdo que é mesmo desenhado para te ajudar a tirar o maior proveito possível da vida, podem me seguir no Instagram em fcanticastro. E vão ao site fredcastro.com, subscrevam a newsletter, as novidades saem todas por aí. Também põe muita coisa nas stories. Façam rating no iTunes e like no YouTube, depende de onde estiverem a ver. Subscrevam o YouTube. Temos aqui conteúdo muito fixe. Estamos a ter convidados do caraças, estou mesmo contente. Vamos agradecer ao Therapist pelo pequeno almoço maravilhoso que tivemos. Agradecer à Carlota, ao André Igreja e ao André Nobre. E por último vamos agradecer à Marta. Marta, és uma pessoa brutal, tenho muito orgulho e muita sorte em ser teu amigo. E por isso vamos nos juntar todos para dar uma enorme salva de palmas à Marta Dore! Vou bater palmas a mim próprio. Obrigado, Martinha. Pessoal, até à próxima. Não se esqueçam de tirar o maior proveito possível da vossa vida. Bye bye. Adeus.